Oi, pessoal. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pelo Centro de Mídias. Essa é mais uma live semanal aqui do Novo Ensino Médio de São Paulo. Meu nome é Gustavo Mendonça, sou aqui da equipe da COPED, né, da equipe do Novo Ensino Médio. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante, com uma pessoa super especial que eu vou apresentar para vocês. Né, o tema, entre outras coisas, a gente vai falar um pouquinho do vestibular da Unicamp, né, falar um pouquinho da universidade e também das oportunidades aqui para os alunos do ensino médio. E comigo hoje aqui está o professor José Alves, né, ele é professor da Unicamp e é diretor dos vestibulares, então uma pessoa super importante aí para a gente conversar, para entender mais sobre o acesso à Unicamp, né, o acesso pelo vestibular, e ele vai fazer uma apresentação para vocês, e eu peço que vocês podem, por favor, mandem perguntas pelo chat. Estou aqui com o aplicativo aberto, vou acompanhar aí as perguntas de vocês e a gente vai fazendo uma interação conforme ele vai apresentando, tá bom? Então, passo para você, professor. Prazer estar aqui com você. Bem-vindo. Olá, Gustavo. Olá, professoras e professores e todas e todos que estão nos acompanhando nesta conversa aqui no Centro de Mídias. É um grande prazer participar desse encontro aqui, desse bate-papo, falar desse contexto do novo ensino médio, né, e de perceber que, obviamente, esse novo ensino médio impacta na seleção para as universidades, né, particularmente aqui no caso da Unicamp, nós estamos acompanhando muito de perto as mudanças, já fizemos algumas que estão na mesma direção do que está sendo proposto para o novo ensino médio do estado de São Paulo, e vamos ouvir aí, apresentar a vocês, a minha conversa no primeiro momento, apresentar a vocês um pouco do ingresso da Unicamp e pensar exatamente como é que se estrutura didaticamente, pedagogicamente, a prova da Unicamp, com certeza. Falar disso é importante para nós, porque, afinal de contas, queremos muito que os estudantes das escolas públicas se inscrevam no nosso vestibular. Nós temos aproximadamente 27 mil candidatos inscritos nos vestibulares da Unicamp no último do ano passado, né? Isso representa um número bem pequeno do total de estudantes concluintes da rede pública do estado de São Paulo. E nós temos aí por meta, né, termos 50% dos estudantes vindos de escola pública. Então nós queremos ampliar a nossa parceria com a Secretaria de Educação, com vocês que estão nas salas de aula, para poder tirar dúvidas. Então, rapidamente, vou fazer uma projeção, uma apresentação aqui. Nós temos, né, muito rapidamente, querer apresentar para vocês, podemos passar a próxima tela. Então, esse é o logo do vestibular de 2022. Esta é um pouquinho dos números da Unicamp. A Unicamp oferece 3.340 vagas nos seus cursos de graduação, em 69 cursos em todas as áreas de conhecimento: humanidades e artes, exatas e tecnológicas e saúde e biológicas. Nós temos aproximadamente 36.500 estudantes, dos quais 19 mil na graduação, os outros estão na pós-graduação. Por que eu falo desse número? Porque isso está no DNA da nossa universidade. Como vocês sabem, a pesquisa científica no Brasil é quase toda ela produzida por universidades, e particularmente pelas universidades públicas. E na Unicamp nós temos um alto índice de correlação entre estudantes de graduação e de pós-graduação. Então isso faz com que nós sejamos responsáveis, como instituição, por 8 a 10% da pesquisa nacional. Então, nós somos aproximadamente 2 mil professores que lideram aí suas áreas de pesquisa em todas as áreas que envolvem as atividades da Unicamp. No próximo slide, vocês têm informação a respeito das cidades onde estão localizados os nossos campos, né? Aqui em Campinas, com essa imagem maior, imagem noturna e aérea do campus de Barão Geraldo, 70% das vagas está aqui em Campinas. Depois, no canto superior de vocês, aí à esquerda, tem a faculdade, está escrito errado, Piracicaba, escapou aí, mas obviamente a cidade de Piracicaba, onde tem a faculdade de odontologia da Unicamp, e mais no outro canto, Limeira, onde tem 2 unidades, a faculdade de tecnologia e a faculdade de ciências aplicadas. Limeira, inclusive, é muito importante vocês ficarem atentos aos cursos oferecidos na Faculdade de Tecnologia, que muitas vezes os alunos falam que o vestibular é muito concorrido, e lá na FT, por exemplo, nós temos cursos com baixíssima demanda, como engenharia de transportes, engenharia de saneamento,
que às vezes dá 3, 4 candidatos por vaga. Então, às vezes um candidato está meio na dúvida, olha, e acha que não vai conseguir porque ele não acredita na potencialidade dele, olhe para cursos que têm uma demanda menor, que acho que isso também é uma maneira de estimular o ingresso desses estudantes na universidade. É uma universidade, podemos passar o slide, que tem se destacado na América Latina como uma das melhores universidades, é um orgulho do estado de São Paulo. Nesses rankings, como da Times Higher Education, sempre USP e Unicamp estão entre as 3 primeiras colocadas como as melhores universidades latino-americanas. E isso se faz, podemos ir passando no fluxo, tá? Isso se faz também porque nós temos uma boa infraestrutura, bons professores e, principalmente, bons estudantes. É em torno desses bons estudantes de todos os sistemas de ensino que nós queremos. Escola pública, escola privada, da capital, do interior, de outros estados, porque nós aqui na Unicamp trabalhamos com a ideia de que a diversidade amplia a qualidade do ensino. Então, nós não queremos estudantes vindos todos de um mesmo percurso. No próximo slide, vocês podem ver aí o programa de internacionalização, que nós temos diversas políticas, eu posso voltar a elas depois para a gente não gastar muito tempo aqui, mas a Unicamp recebe vários estudantes de outros países e manda estudantes, inclusive gratuitamente, conforme os acordos de reciprocidade são feitos. A Unicamp também se destaca por sua postura muito ativa na inovação tecnológica. Então, nós temos aqui uma agência de inovação chamada Inova Unicamp, que é uma incubadora de startups em áreas muito diversificadas, e isso é importante que se diga, que nós temos na Unicamp no atual momento, como vocês veem no próximo slide, aí com vários logotipos de empresas, nós tivemos, né, nós temos mais de 1.000 empresas, que nós chamamos de empresas filhas da Unicamp. O que são essas empresas? Empresas que foram fundadas por estudantes a partir dessas incubadoras. Tudo começou como um projeto científico, tecnológico, em alguns casos, e obviamente, isso se transforma depois em recursos. Então, a universidade devolve para a sociedade integralmente os impostos colocados dentro dela. Só para citar, essas empresas da Unicamp geraram, no ano passado, mais de 33 mil empregos e um faturamento superior a 8 bilhões de reais. Né? Então, acho que isso é um dado importante que a sociedade precisa conhecer do quanto que a universidade incrementa na economia da região, né? Basicamente, essas empresas estão aqui na região de Campinas, Limeira e Piracicaba. A Unicamp tem um arrojado programa também de permanência estudantil, né? Nós sabemos que existe uma preocupação, né? Como é que meu filho vai se manter numa universidade? Ela não tem mensalidade, ela é pública e gratuita, mas o que significa, como é que a universidade faz, né? A Unicamp tem vários programas de política de permanência. Podemos ver aí na tela alguns tipos de bolsa, né, das bolsas do Serviço de Apoio ao Estudante. Que bolsas são estas? Né? A bolsa de auxílio social, que está ali embaixo, ela é em torno de 670 reais, e depois ainda tem o auxílio transporte, ela dá aproximadamente R$1.000. Né? É a bolsa de maior valor financeiro para o estudante. Pode passar as duas telas seguintes. E essa daí, por favor. Temos bolsas, né? Os alunos que têm renda até 1,5 salário mínimo, todos os estudantes que têm renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, podem solicitar algum tipo de bolsa na Unicamp e todos têm sido contemplados, felizmente, no último período. Isso é importante que se diga por conta disso, né? Nós temos um programa de moradia estudantil, que às vezes o estudante não fica na moradia, mas recebe uma bolsa de pouco mais de R$400, que obviamente não paga um aluguel, mas permite que você divida com outras pessoas uma kitnet ou vá morar numa república. Além de alimentação, né, que nós fornecemos alimentação no bandejão isenção para mais de 5.000 pessoas hoje. Né? Então, e quem paga R$2 café da manhã, R$3 o almoço, R$3 o jantar. Então, a universidade sabe que as condições socioeconômicas são difíceis, que a crise atinge a universidade, mas ela atinge principalmente as famílias. Né? Então, nós fazemos políticas de inclusão, tanto no acesso como nas questões de permanência, que são muito importantes de serem ditas e serem lembradas. Né? Agora, vamos falar sobre como entrar na Unicamp. Né? E aqui no próximo slide, vocês vão ter uma imagem que daí
preciso explicar com um pouquinho de atenção. Mas nele tem o cerne de tudo que eu vou conversar hoje. A principal forma de ingressar na Unicamp é pelo vestibular, continua a ser, porque ele é responsável por 80% das vagas que nós temos. E nós damos bonificação na nota para o estudante de escola pública, e além disso existe cota étnico-racial para estudantes pretos e pardos no vestibular. A Unicamp reserva algo em torno de 20% das vagas para a seleção dos estudantes usando a nota do Enem, mas é um sistema próprio da Unicamp, não é pelo SISU, né? Porque como são poucas vagas, a gente prefere já saber quem são os alunos de fato interessados na Unicamp. Existe um sistema de ingresso na Unicamp também, que é para alunos que são premiados em Olimpíadas de Conhecimento. A OBMEP, Olimpíada de Física, Olimpíada de Astronomia, Olimpíada de Robótica, várias Olimpíadas, e esses estudantes entram direto, os medalhistas, entram direto, sem vestibular, sem nenhum outro tipo de prova, porque nós consideramos que estes candidatos já demonstraram a sua performance de conhecimento nessas áreas específicas, né? E temos o vestibular indígena, que, obviamente, ele é feito para estudantes que vivem em comunidades e que são estudantes vindos, né, que têm uma declaração de pertencimento à etnia chancelada pela FUNAI. Aqui no estado de São Paulo, nós fazemos prova em Bauru, para pegar as comunidades e as escolas indígenas ali na região de Arco-Íris, Tupã, e também aqui na cidade de Campinas, onde está a sede da nossa universidade. Então, nós temos um complexo sistema de ingresso, mas esse sistema ele se diversificou exatamente para termos alunos que atendam a essa diversidade, e nós acreditamos no perfil de que estudantes devem disputar as vagas dentro da área em que eles estão, né, no sentido de que esses estudantes poderão ter melhor performance comparativamente àqueles estudantes que tiveram uma mesma experiência educacional. Indo adiante, né, então aí, vamos até passar rapidinho agora das Olimpíadas, que eu acabei de mencionar, essas inscrições no próximo slide, nós vamos ver que são Olimpíadas variadas, são mais de 110 vagas, mais de 20 cursos diferentes competições, e essas inscrições elas acontecem por outubro, novembro. Não se preocupe aqui com as datas, porque essas informações estarão todas mais adiante, mas tem uma informação relevante aqui, que as premiações que valem nessas Olimpíadas são sempre as premiações de 2 anos antes do ingresso. Então, nós estamos falando para 2022, estudantes premiados em Olimpíadas de 2021 e 2020. Então, para quem, hoje eu estou falando com uma rede ampla de professores, é importante estimular a participação dos estudantes nas Olimpíadas de Conhecimento que existem. A maior parte está na área de exatas, mas tem também a Olimpíada de História, que permite acesso dos estudantes premiados diretamente a esses cursos, né? No próximo slide, nós vamos falar, então, aí tem a questão do vestibular indígena, que eu mencionei agora há pouco, né? Então, e aí, as vagas do Enem, né? Agora detalhando um pouco mais as informações que eu já dei, no próximo slide vocês veem como é que funcionam essas vagas do Enem. Então, aproximadamente 20% das vagas, metade dessas vagas é para estudante de escola pública. A outra metade, né, também é para escola pública, mas tem que ter a condicionante de ser autodeclarado preto, pardo e indígena. E existe um percentual destas vagas, né, que é para estudante autodeclarado preto e pardo, que pode ser de escola privada. Tá? E quando a gente fala escola pública, tem que ter cursado todo o ensino médio em escola pública. Tá? Isso é fundamental para que vocês saibam. Então, assim, toda uma localidade mais distante e não tem vestibular da Unicamp próximo da minha casa ou próximo da minha cidade. Bom, primeiro que a gente faz a primeira fase vestibular, em todo o estado temos uma cobertura que não há cidade que não chegue a 120 quilômetros, 130 quilômetros de um lugar de prova. Então, nós temos essa preocupação de dar essa espacialidade para o estado de São Paulo e cobrir todo o estado na primeira fase. Mas, de qualquer forma, poxa vida, mas tem o Enem na minha cidade. Então, você pode estimular o seu aluno a se inscrever no edital Enem da Unicamp e concorrer a estas vagas. Tá? O próximo slide, nós vamos ver aí sim o vestibular que nós temos, né? Então, o vestibular com 80% das vagas, e nós temos aqui políticas de ação afirmativa específicas para a escola pública. No próximo slide nós vamos saber como é que é essa política. É uma política de bonificação.
O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social existe desde 2003. Um estudante de escola pública que fez todo o ensino fundamental em escola pública pode ter 20 pontos na média ponderada, tanto da primeira quanto da segunda fase do vestibular. Quem fez todo o ensino médio, 40 pontos. E isso, totalizando quem fez os dois sistemas, né, fez tanto o F2 como o ensino médio, pode ter até 60 pontos na nota padronizada da Unicamp. Isso é muito importante, porque como o vestibular em vagas muito concorridas, às vezes a gente fica assim por décimos para saber quem é que é aprovado ou não, né? Então, nesse sentido, naquela franja da lista final, assim, a Unicamp, ao perceber que tem uma zona muito grande assim de estudantes com notas muito, a diferença ela é muito pequena entre eles, essa bonificação faz a diferença para nós termos 50% de estudantes de escola pública matriculados. Nós chegamos a ter, em alguns cursos, 80%, como economia, por exemplo, nós tivemos, neste último ano, economia do noturno, 80% dos estudantes vieram de escola pública. Né? Isso é interessante porque as pessoas às vezes dizem, por que não vai colocar cota diretamente? Porque a política de bonificação, ela é mais inclusiva à medida que se o candidato tem melhor desempenho, ele pode ocupar mais vagas, né? Que é o que acontece no caso desse curso de economia, por exemplo. Né? E aí você fala assim, mas isso não acontece na medicina. Acontece na medicina. Nós também tivemos 53%, 55% do total de matriculados deste ano de 2021 são alunos de escola pública. Então, essa política de bonificação, no nosso entendimento, ela é mais eficaz do que a própria política de cotas pura e simples. Indo adiante, tem também a política de cotas étnico-raciais. Por favor, o próximo slide. Nesse slide vocês veem, né, a informação das cotas étnico-raciais de 25%, é o próximo, 25%, dos quais 15% vem pelo vestibular e 10%, como eu mencionei, é aquela metade das vagas do Enem que eu citei agora há pouco. Né? Então, se você faz jus às cotas étnico-raciais, ou seja, se você é preto ou pardo, se você se autodeclara preto ou pardo, é bastante interessante se inscrever por esse sistema na Unicamp, porque, como está no próximo slide, é um sistema dinâmico e não excludente. O aluno concorre na lista de cotas e concorre também na lista de ampla concorrência. Preencheu as cotas, você continua com a sua nota concorrendo na lista de ampla concorrência normalmente. Por isso que a Unicamp tem uma cota de 25%, mas ela tem um percentual de matriculados pretos e pardos superior, ou seja, dá em torno de 30%. Esse ano um pouco menos, 29,5%. de estudantes autodeclarados pretos e pardos. Na Unicamp tem uma comissão de averiguação, como a gente vê no próximo slide, isso é importante para evitar e coibir fraudes, né? O que se conta nessa comissão de averiguação é exatamente a questão fenotípica, não é a ancestralidade. Né? Então, a pessoa tem que ter características que permita identificá-los como pretos ou pardos. O processo importantíssimo para vocês nesse momento agora é saber que nós estamos com o processo de isenção da taxa de inscrição começando na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, né, como vocês veem no próximo slide, e vai até o próximo dia 15 de junho. Então, sabemos que essa é uma informação importante, é um primeiro termômetro que nós temos da quantidade de pessoas de escola pública que virão a participar do nosso processo vestibular ou não. O processo foi simplificado desde o ano passado, né? Então na próxima tela você tem os requisitos. Para poder solicitar essa isenção, tem que ter feito todo o ensino médio em escola pública, renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Isso você comprova por uma série de documentos, olerites, informações, ou para aqueles que são cadastrados em programas sociais, ou, por exemplo, que estão recebendo o auxílio emergencial, que tem aquele cadinho, não precisa de inserir nenhum outro documento. Basta ter o histórico escolar, e óbvio que a gente averigua isso, né, graças ao banco de dados da Secretaria de Educação, do Censo Escolar de São Paulo, a gente consegue observar e validar essas isenções. No ano passado, foram mais de 11 mil estudantes que obtiveram a isenção para o vestibular. Né? Falando da prova propriamente dito, no próximo slide, a prova estamos planejando para a primeira fase em novembro, as datas ainda não são
públicas, que estamos aguardando o Enem, para saber se teremos Enem ou não, né, neste ano ou em que momento será. 72 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas em cada 4 itens, e com 4 horas de prova, né? Nos anos não pandêmicos eram 90 questões, mas ano passado e este ano, vamos fazer de 4 horas para que os candidatos tenham menor tempo na prova. A prova de primeira fase da Unicamp é uma prova que cobra basicamente leitura e domínio de conceitos básicos nas diferentes áreas de conhecimento. E temos 4 itens, A, B, C e D, por um motivo muito simples. Geralmente, a quinta alternativa, ela está ali basicamente para tirar os alunos, para roubar o tempo. Nós não queremos roubar o tempo de ninguém. Então, nesse sentido, quando você tem que ler 72 sentenças a menos, você ganha pelo menos 20 minutos a meia hora a mais para fazer prova. Então, uma prova que tem conteúdos básicos, uma prova sempre contextualizada, está aí uma questão de química, que o sal faz a água ferver mais rápido, sempre trazemos questões relacionadas à ciência aplicada no cotidiano. Os cursinhos, geralmente, dizem que a nossa prova é uma prova de médio para fácil de primeira fase. E é isso que a gente busca também desmistificar com vocês. Por qual motivo? Porque nós também trabalhamos com isso, e isso não nos incomoda dizer que a prova seja de conteúdos muito básicos e que dá para você inferir. Porque o que nós queremos ver? Queremos que os alunos acertem mais, porque quanto maior o número de acertos, menor será a incidência do chute. Se eu faço uma prova muito difícil, eu vou colocar praticamente no aleatório, considerando que as pessoas vão, por exemplo, chutar uma das alternativas. Então, isso também é pensado quando nós trazemos a nossa prova. Então, na próxima tela, vocês veem aí algumas imagens, uma imagem da prova deste ano, de primeira fase, então uma prova de linguagens aí sobre efeito humorístico e linguagem, né, terra plana à vista, usando uma imagem histórica que todo mundo conhece, né? Então, obviamente, que a gente também traz uma prova com uma linguagem que aproxima de memes, como tem ali na prova de inglês, né, com o Gringo Dictionary, a usar a noção de palestrinha, né? Então, tudo isso para poder tornar uma prova mais próxima do estudante também. E óbvio que a gente sabe que quando a gente faz essa prova pode estimular o trabalho dos professores em outros anos. Então, por isso também nós mandamos os nossos recados. A função da prova, evidentemente, é selecionar os alunos para o ingresso na Unicamp no ano que está sendo aplicado. Mas a gente sabe que ela tem uma função que pode estimular a preparação dos estudantes, estudando pela prova de anos anteriores, e professoras e professores usando os exemplos de questões nossas, ajudam bastante. A gente acha que contribui com o ensino. Então, a distribuição de questões, na próxima tela, nós temos aí 12 questões de língua portuguesa com literatura, 12 questões de matemática, 8 de história com filosofia, 8 de geografia com sociologia, 8 de química, 8 de biologia, 8 de física e 8 de inglês, né? A segunda fase, aí ela é aplicada em 2 dias, tem 5 horas de duração, e é aqui que ela se aproxima mais do modelo de ensino médio que nós temos. Nós vamos ter uma parte comum para todos os candidatos e uma parte específica a depender das áreas de aprofundamento. No primeiro dia de prova, todo mundo faz uma parte comum. Redação, né? Na redação nós temos 2 propostas de texto e o aluno faz um deles, desenvolve um deles, né? 8 questões de língua portuguesa e de literatura e 2 questões de inglês, cujo texto, um texto básico é de ciências humanas e o outro é de ciências da natureza. As perguntas, obviamente, são feitas em português e as respostas são feitas em português. Toda a segunda fase, ela é de questões abertas. O que nós queremos com isso? Nós queremos medir a capacidade de articulação deste estudante, no sentido de que ele tem um conjunto de informações, tem sempre um excerto, nunca tem uma pergunta seca, direta. Então, tem um excerto e, a partir dele, tem o estímulo a fazer uma reflexão, uma apropriação, uma aplicação de conhecimento, de inferência, a partir das experiências que ele teve ao longo de todo o ensino médio. Importante vocês saberem, para quem nunca teve a oportunidade de ver o nosso edital, no nosso edital, os conteúdos eles são atrelados aos conteúdos definidos pela legislação, evidentemente, e pelo conteúdo da Escola Pública do Estado de São Paulo. Então, consequentemente, as mudanças que vêm por aí impactarão ainda mais os nossos vestibulares, talvez não na forma da prova,
mas impactarão no sentido do que se cobrará na prova à medida em que nós temos uma mudança por conta da BNCC, da implementação da BNCC, em relação aos conteúdos que são apresentados. Tá? No segundo dia de prova, aí o próximo slide, nós temos, aí sim, os candidatos da área de biológicas fazem 6... Bom, todo mundo vai fazer prova de matemática, isso é importante que se diga. E por que todo mundo? Porque matemática é um conteúdo que vem desde a nossa primeira série. É um tipo de linguagem necessária para viver no mundo que nós temos. Seja para entender algoritmo, seja para fazer cálculo econômico, por várias questões a matemática faz parte da vida. Então, nós consideramos que mesmo no vestibular, com áreas específicas, precisamos continuar a cobrar informações da área da matemática. 2 questões interdisciplinares de ciências humanas para todos os candidatos de todas as áreas. Então, você tem que ter o básico, que é esse básico geral que está previsto dentro do conteúdo, dentro do desenho do ensino médio. Então, interdisciplinar de ciências humanas para todo mundo e interdisciplinar de ciências da natureza para todo mundo. E depois as áreas específicas, para o pessoal da área de biológicas, biologia e química, com maior aprofundamento. Para o pessoal de matemática, física e química. Para o pessoal da área de humanidades, física, história com filosofia e geografia com sociologia. Né? Então, aqui nós temos este modelo de prova que nós implementamos desde o ano passado, porque nós já estávamos nos antevendo à questão da reforma do ensino médio e também porque nós chegamos à seguinte constatação depois de 30 anos fazendo vestibular, cobrando tudo de todo mundo. Esse vestibular que cobra um conteúdo enciclopédico, tudo de todo mundo, ele prejudica os alunos, por exemplo, das escolas públicas, em que muitas vezes esses estudantes, sabemos da realidade, muitas vezes faltam professores específicos de algumas disciplinas e o conhecimento que é cobrado, às vezes, não conseguia corresponder àquilo que o aluno teria que buscar e aprofundar. E a pandemia também nos ensinou, ou nos mostrou que os estudantes são capazes de serem autodidatas até certo ponto. Naquilo que eles têm maior familiaridade, eles descobrem mais coisas, então eles se aprofundam, têm interesse. Quando não, a tendência é eles se afastar ou não acompanhar as disciplinas e assim por diante. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Então, se eu sou, por exemplo, da área de humanas, como é o meu caso, eu não vejo problema nenhum em assistir uma videoaula, ouvir um podcast sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas talvez eu tenha dificuldade em buscar uma aula para eu poder responder questões sobre células. Né? Então, nesse sentido que a gente trabalha que esse novo modelo de prova facilita com que os estudantes tenham informações básicas gerais e as outras informações conforme o perfil do que ele está desejando. E mesmo os itinerários formativos que estão aí a caminho de serem implementados, eles vão dar muitos subsídios para os estudantes responderem a essas perguntas das áreas específicas. Porque, afinal de contas, dentro desse modelo, né, nós esperamos que os estudantes possam, vou falar sempre da minha área, para não falar de outras, não cometer equívocos, mas esses estudantes estarão interpretando fenômenos sociais, fenômenos históricos, que estão no seu cotidiano. Se ele entende o cotidiano, porque, óbvio, a escola não é para ser apenas uma bagagem de conteúdos e de uma tradição cultural, mas é para que essa tradição cultural possa dialogar com as experiências e com o cotidiano dos estudantes no dia a dia. Né? Então, só para dar um exemplo aí a respeito das nossas questões, eu não vou tomar muito tempo, estou quase terminando, Gustavo, para a gente poder tirar dúvidas aí do pessoal. Então, por exemplo, essa é uma questão de interdisciplinar de ciências da natureza. E a pergunta é bem simples, a respeito do tradicional arroz com feijão, e aí tem que ela é balanceada aí com os nutrientes e tal, e aí coloca a respeito da tabela, com outros alimentos, o tipo de aminoácidos essenciais que tem ali, e faz uma pergunta, como é que eu poderia substituir o feijão se tiver um momento de carestia? Então é importante eu saber e aí ele pode interpretar pelos símbolos que estão ali, para poder entender que tipo de alimento substitui o feijão. Né? E depois faz um outro exercício. Para quem tem diabetes do tipo 2, sabendo que
o consumo de arroz pode gerar... Bom, essa já é a resposta, né? Por que ele não pode comer arroz em excesso? Porque o arroz vai produzir glicose. Eu estou hoje travando a língua aqui. Então, o candidato vai ter condição de inferir. É esse tipo de abordagem que nós apresentamos na nossa prova, né? A Unicamp tem uma lista, esqueci de falar, isso é importantíssimo também, tem uma lista de obras, né, para o vestibular, porque obviamente a gente quer que os estudantes formem um bom repertório. E aí tem uma lista, no próximo slide, de obras. Quando ele fala lista de obras e não lista de livros, é porque às vezes algumas coisas, como por exemplo, dessa lista que vocês estão vendo aí, o Seminário dos Ratos é um conto da Lígia Fagundes Telles, não é o livro inteiro. O Marinheiro é uma peça de Fernando Pessoa de 13 páginas, que às vezes as pessoas olham e ficam assustadas. A gente considera que isso é melhor do que ter uma lista, de que não ter lista alguma, e aí pode cobrar qualquer conteúdo de literatura. Então a gente tem 10 obras a partir deste vestibular, tem a Carta de Achamento do Brasil, tem textos clássicos e linguagens mais contemporâneas, como por exemplo o álbum Sobrevivendo do Inferno, dos Racionais MCs. Porque nós temos uma concepção de que os estudantes devem se aproximar do discurso literário, porque quem lê pensa melhor. Então nós queremos não apenas um bom engenheiro, uma boa médica, um bom professor, mas queremos pessoas que têm uma bagagem cultural, e essa bagagem cultural a literatura ajuda a formar. E aí, então quase terminando aqui, mas falar um pouquinho da prova de redação, que a Unicamp, pode passar o próximo slide. A prova de redação da Unicamp é uma prova que não é do modelo dissertativo. A gente nunca cobra a dissertação, a gente cobra outros gêneros textuais. Isso gera um grande susto nas pessoas, mas, na verdade, se a gente trocasse o nome de prova de redação por uma prova de leitura e produção de textos, vocês entenderão mais o que nós estamos falando. Por quê, professora e professor? Então, tem a orientação. Então, por exemplo, no ano, essa prova de 2020, foi pedida uma crônica sobre micromachismo. Tem um texto embaixo dizendo o que é micromachismo. Comentei com meu amigo que ficou cuidando dos filhos, hoje te deixaram de babá. Então, são vários exemplos do que é micromachismo. Pede para alguém escrever uma crônica. E define. Crônica é um gênero textual que aborda temas do cotidiano. Normalmente é veiculado em jornais e revistas. O cronista trata de situações corriqueiras sob uma ótica particular. Então, o que nós estávamos esperando? Que um aluno escrevesse as suas experiências diante dessa questão do micromachismo. E aí, obviamente, o que ele puder pegar de insumos, de informações do texto que está subsidiando, fará muito bem no desempenho da prova de redação. Uma outra questão aí agora para vocês, professoras e professores, nós somos muito transparentes, nós fazemos um encontro de professores para explicar como é que nós corrigimos a redação. Então, nós ensinamos a grade, então nós damos orientações e ela é pública, está no nosso site. Todas as nossas provas estão lá, comentadas, e quem tiver um pouquinho mais de paciência, quiser ler o nosso anuário, inclusive tem o que os alunos erram e o que os alunos acertam em todas as áreas de conhecimento. Então, às vezes a gente faz a prova com uma expectativa de ser fácil para o aluno e erra. Então, esse é um tipo de informação que pode subsidiar, e a gente indica onde que ele está errando. Porque, às vezes, para nós, professores, quando olhamos a questão, fala, isso aqui é fácil demais, né? Isso é baba. E depois, isso não é necessariamente assim que as coisas acontecem. Então, nós temos aí a grade analítica para explicar como que é feita a correção da redação. Isso está no nosso site, como mencionei, e teremos encontro de formação de professores para redação em junho, e teremos encontro de professores de todas as outras áreas de conhecimento em agosto. Eu vou passar para vocês e solicitar que a Secretaria ajude a difundir, né, geralmente é presencial, né, esse ano não vai ser, mas o ano passado a gente não fez, porque foi tudo um período de adaptação, mas este ano a gente vai fazer esse encontro de professores no formato online, abrindo aqui, vocês estarão diretamente com professores que participam da correção do vestibular e ajudam a explicar, né? Com isso, eu termino. Nós temos também prova de habilidades específicas para áreas de artes, né? Arquitetura, danças, artes visuais, artes cênicas, música e teatro, mas isso é um detalhe a respeito do funcionamento do vestibular, né? Então, de qualquer forma, eu acho que eu consegui falar todo o meu recado geral e amplo. Que eu queria era que vocês estimulem seus alunos a pensarem e sonharem em estar na Unicamp. Nós queremos muito
estreitar a presença dos estudantes de todo o estado de São Paulo aqui. Eu fui professor da rede por muitos anos e sei bem que o papel de um professor, de uma professora, é o que estimula os estudantes a acreditarem neles mesmos e a buscarem o vestibular. Nós temos um fenômeno que vocês conhecem muito bem, que é o chamado fenômeno da autoexclusão, de que os candidatos sequer se inscrevem para os vestibulares mais concorridos das grandes universidades. E isso é ruim, né, assim, do ponto de vista... Ele tem que acreditar, e há várias políticas que mudaram nos últimos anos para poder ter esse estudante. Então, eu paro por aqui, não sei se tem dúvidas, perguntas. Eu vejo com muito bons olhos o movimento para um novo ensino médio, no sentido de que a escola se torne mais atrativa, e a nossa prova, pelo que eu mostrei para vocês um pouquinho aqui, tem buscado ser mais atrativa, de ter uma linguagem mais direta com os estudantes, porque não é com enciclopedismo que nós vamos formar cidadãos. E é fundamental dizer que a prova da Unicamp tem uma característica crucial nesse momento atual, né? 2 pontos. Defesa da ciência, obviamente, defesa e valorização dos conteúdos e das ciências aplicadas ao cotidiano, e defesa central dos direitos humanos. A nossa prova ela é muito pautada numa noção de empatia, de respeito ao outro e de defesa de um princípio básico, né, que é o direito à vida e o respeito às pessoas. Então, agradeço mais uma vez aí ao Centro de Mídias, ao Gustavo em particular, pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigado. Legal, professor, muito legal sua fala. Muitos elogios aqui no chat. Só para ler alguns para você ter uma ideia, o Davi colocou aqui, Unicamp, excelência sempre. Professora Jaci, oportunidade para os nossos estudantes, ótima notícia, né? A Elizabeth colocou muito boas informações, a professora Renata, muito bom. Então, muitos elogios aqui, especialmente a Marta, que colocou algo importante, né? Contemplar os nossos alunos, tudo que faltava, que ótima notícia. Então, muitos elogios. Antes de direcionar as perguntas para você, professor, eu vou ler aqui 2 que fizeram mais especificamente sobre o novo ensino médio, né? Que foi a Vanessa, que perguntou se o novo ensino médio será sobre vestibular, e o Cristiano perguntando se essa live não era sobre o novo ensino médio. Acho que são as perguntas que se conversam um pouquinho. A live é sobre o novo ensino médio. Acho que o professor José trouxe muitos pontos, né, de como o vestibular da Unicamp está se adaptando para a estrutura do novo ensino médio. Acho que uma fala que é muito importante dele aqui a gente tem os conteúdos focados para os alunos de determinadas áreas de conhecimento, que é isso que o novo ensino médio vai trazer já a partir do ano que vem, né, os estudantes que estão na primeira série estão no novo ensino médio, e eles, a partir do ano que vem, vão começar a cursar os itinerários formativos, então eles vão poder se aprofundar na área ou nas áreas de conhecimento que eles têm maior interesse, né? Então, isso é fundamental, e a prova da Unicamp endereça isso, e, assim, o novo ensino médio, né, respondendo aqui a professora Vanessa, não é só sobre vestibular, mas um dos princípios do novo ensino médio é preparar o estudante para o ensino superior, para ingressar no ensino superior, para realizar as provas vestibulares. Então, esse é um aspecto fundamental, não é só sobre isso, mas também sobre isso, e uma das principais diretrizes do novo ensino médio é justamente preparar mais o estudante para ingressar no ensino superior. Eu tenho uma pergunta aqui, professor, para você, que eu entendo que é sobre aquele slide que você apresentou da solicitação da taxa de isenção. Se a professora Edneuza fez aqui a pergunta, se para quem estudou em escola particular com bolsa integral também é considerado nessa isenção da taxa. Oi, Edneuza, não, porque quando foi criado esse programa, nós estamos para mudar, mas também tivemos uma mudança de reitoria nesse momento, mas quando foi criado, o número de candidatos inscritos de escola pública era muito baixo, e aí no sentido de dar uma isenção para o que nós queríamos era que de fato o estudante viesse à escola pública, não era apenas a questão socioeconômica desse candidato, né?
Então, a resposta objetiva é que não. Nós estamos querendo mudar porque tem uma grande quantidade de estudantes de redes, para o próprio Sistema S, por exemplo, que tem esse perfil socioeconômico, e quem sabe para 2023, para o vestibular de 2023, a gente consiga trazer essa informação. Mas hoje, com o Estatuto da Unicamp, da maneira como está, é apenas para estudante que fez todo o ensino público e não aquele que que obteve bolsa numa escola privada. Uma outra pergunta, acho que até voltado para o ponto que eu estava comentando, né, sobre o como está relacionado ao novo ensino médio, que essa conversa que a gente está tendo, professor, é da Fátima. Ela pergunta se esse modelo de prova que você apresentou, ele será utilizado em 2023 para os alunos que serão os primeiros egressos do novo ensino médio. Sim, esse é o modelo, e como eu mencionei, pelo que eu já vi, quer dizer, o que nós já acompanhamos, né, porque o que já é público da grade curricular, dos conteúdos, né, do Estado de São Paulo, nós já percebemos nitidamente um enxugamento por conta de uma outra perspectiva. Então, o que nós vamos fazer é, paulatinamente, ir fazendo uma adaptação e uma transição de incorporar aquilo como sendo a nossa lista de conteúdos dentro do nosso exame de vestibular. Então, como eu citei também, não deve haver uma mudança radical do ponto de vista do que é a estrutura de prova. Uma primeira fase cobrindo todas as áreas de conhecimento, com perguntas mais abrangentes e básicas, e uma segunda fase com as questões interdisciplinares, matemática, português e redação comuns para todo mundo, tal como está desenhado, né? Todo mundo vai ter pelo menos uma pequena porção de ciências humanas, ciências da natureza, né? E aí uma porção maior de linguagens e de matemática, né? Então esse é o desenho básico do ensino médio. Então isso vai continuar, que deve mudar e aí ficar ainda mais com a cara do que vocês estão fazendo, que vocês estão implementando nesse gesto heróico aí de transformação. Porque para mudar tem que ter uma coragem de querer mudar. Eu estou no vestibular da Unicamp como diretor há 4 anos e nós fizemos uma grande mudança nesses últimos 4 anos. Isso causou arrepios em alguns e eu posso dizer que muita felicidade dentro da universidade hoje. Hoje a Unicamp, para quem não conhece, tem um outro perfil de estudante. Hoje nós temos 50% dos nossos estudantes com renda de até 5 salários mínimos. Quando a gente olha a Unicamp da década de 1980, nós tínhamos 8% de estudantes que tinham renda inferior a 5 salários mínimos, né? Então, isso mudou bastante o perfil da universidade e, consequentemente, isso tornou a universidade mais democrática e, com certeza, também uma universidade mais instigante, porque as tensões, a sociedade está mais representada. O princípio é esse, ter a representatividade da sociedade aqui dentro. E nós mudamos as formas de ingresso para poder ter esse sentido. Então, eu estou querendo estimular vocês a abraçarem as reformas aí e a capacidade de ousar e mudar, né? Porque não dá para fazer sempre a mesma coisa. O mundo mudou, a escola muda, então nós temos que ser dinâmicos e os vestibulares têm que mudar, porque os vestibulares ficavam muito acomodados. Então, esse negócio de falar de direitos humanos e de falar de políticas de ciência, políticas científicas, políticas públicas, é uma demanda que nós exigimos das nossas bancas. Não dá para perguntar uma coisa apenas por perguntar. Não é uma prova de conteudismo. Nós não queremos que seja isso. Queremos que seja para além, por conta dos recados que uma prova pode transmitir. Então, essa é a nossa visão, pelo menos. E quando a gente começa a colher os frutos, a gente vê que vale a pena a luta, viu, gente? Legal, professor. A gente teve algumas perguntas aqui que eu anotei, pelo menos umas 5 pessoas pedindo o endereço daquela grade analítica. A gente, entendo que a gente pode mandar depois a apresentação para todo mundo, né, professor? Mas se você puder só dizer onde que está a grade, para quem perguntou aqui já ter acesso, e depois a gente vai compartilhar a apresentação com todos. Mas... Tá bom. O nosso site é o www.convest, com M, que é de Comissão de Vestibulares, convest.unicamp.br. Nesse site da Convest, você vai ter tanto acesso às provas e às informações sobre calendário e tudo que existe, não tem .com, é convest.unicamp.br. E lá, nesse site, você vai ter
numa das abas do seu campo vai ser grade de redação. Então você vai procurar ali e vai localizar facilmente. Legal. Estou falando com vocês, eu estou abrindo aqui o site para ver se eu não vou queimar a língua, né? Enquanto você confirma aí, professor, eu vou passar para a outra pergunta aqui, que a gente está com bastante pergunta, além de muitos elogios, né? Parabéns, aqui o professor Edson mandando parabéns, dicas muito boas para passar para os nossos alunos, inclusive, professor Edson, sempre lembrando que essa live fica disponível lá no nosso repositório do Centro de Mídias no YouTube, então vocês podem acessar por lá também para passar para os alunos, né? O professor Henrique aqui, excelente formação, clara e objetiva, acrescenta muito em nosso aprendizado. O professor Romildo colocou nova estrutura do vestibular igual ao novo ensino médio, isso mesmo, professor Romildo, acho que essa é uma das principais mensagens nossas aqui hoje. Vamos lá. E aí, indo para as perguntas, tem algumas perguntas... Oi, professor, pode... Antes de você, só para dizer que eu fiz o caminho aqui no site. Entrei no site e aí vai ter formas de ingresso. Você clica vestibular, quando entra na app, dele tem vestibular, Enem, indígena, Olimpíadas. E aí, quando entra no vestibular, no cantinho vai ter como isenção, lista, grade de redação. Essa grade está lá, tá bom? Legal. Mas, de qualquer forma, a gente vai mandar aí essas informações para todo mundo, mas ótimo para quem perguntou, já fica aí com essa informação. Professor, surgiram diversas perguntas aqui, porque eu acho que o foco da nossa conversa foi muito, né, do ingresso para os alunos, né, do ensino médio na Unicamp, mas surgiram também algumas perguntas sobre os professores, né? Então, por exemplo, a professora Márcia perguntou aqui, quando a gente poderá frequentar as universidades para fazer mestrado e doutorado? Seria a outra professora aqui, né, a professora Aline, na verdade, seria interessante ter essa política para professores. E a professora Janira, ela comenta aqui que gostaria de ter acesso também como professora. Vamos devolver, então, e agora desafiar vocês da secretaria. Eu acho que podemos, sim, fazer parcerias, como já teve no passado, porque é óbvio que hoje já existem vários programas de mestrado profissional na área de ensino, por exemplo, eu sou professor no Prof. História, que pega professores, né, obviamente, que trabalham com a área de História. Tem o Prof. Mate, que também temos, mas acho que poderíamos ter alguma coisa mais ousada, a depender do que a secretaria pudesse fazer e construir conjuntamente com as universidades. Eu acho que seria muito bom para as universidades, qualificaria bastante as professoras e professores, acho que com esse perfil. Então eu lanço o desafio. Do ponto de vista nosso, nós temos processo de seleção todos os anos, mas poderia sim ter uma série de políticas, porque tem uma questão relacionada ao tempo de atividade envolvida nas atividades de pesquisa de mestrado e de doutorado, né? Então, que é uma queixa muito comum dos nossos alunos professores, né? Dos nossos alunos professores que tem uma carga didática, a maior parte deles muito grande, mas eu acho que está em discussão em vários institutos políticas de cotas, né? Eu vou trazer a conversa para cá, mas eu acho que via secretaria a conversa rende bem mais. Com certeza, inclusive já temos algumas conversas sobre isso, né? Acho que é um tema importante e que só de tocar nele aqui já surge um monte de comentário, né? Então, professora Vanessa, a possibilidade de fazer uma segunda licenciatura para professores da rede, a professora Thaisa, né? Sugestão, oportunizar um programa de mestrado profissional para os profissionais da educação da rede. Tem gente que relembrando do Rede Fora, inclusive a professora Denise dizendo que fez a pós na Unicamp pelo Rede Fora e colocou aqui maravilhoso, muitas exclamações, né? Professora Valquíria, estou esperando o mestrado. Então, acho que é um tema importante que a gente vai, com certeza, muito em breve ter novidades aí. Eu acho isso ótimo, animador, de ver tanta gente querendo, né, fazer, e é isso mesmo. Acho que o que a gente agrega de formação, né, o que a gente aprende fazendo uma pesquisa, do Rede For, por exemplo, tem muitas saudades, fui professor do Rede For.
eu aprendi a ser professor na rede pública, entendeu? Então ninguém me tira isso da minha experiência de vida e eu faço questão, eu tenho muito orgulho de ter sido professor na rede até praticamente terminar o meu doutorado, né? Então foi um período difícil também, no sentido de combinar as coisas todas, mas a realidade da escola pública, ela me impulsiona como professor e também eu acho que este lugar é visível na maneira como eu lido com o vestibular. E acho que foi essa a grande sacada do reitor que me convidou para ocupar esse cargo, que tradicionalmente estava em mão de pessoas mais técnicas, muito mais na área de estatística e números, para saber os números que a universidade precisava. Sim, a gente precisa de números, eu aprendi um pouco sobre esses números, mas a gente precisa de ter esse vínculo estabelecido com a realidade da sala de aula. Legal, é um tema realmente importante, mobilizou muitas pessoas aqui, então com certeza em breve a gente traz aí uma conversa sobre esse assunto, que estou vendo como a gente está vendo aqui, né, como é importante e como está mobilizando o pessoal aqui no chat, com muitos comentários, inclusive gente que fez o Redifor na Unesp, na USP também, e que relembrou aqui que foi um programa muito importante para eles. Professor, tem uma outra pergunta que foi feita mais no começo, mas acho que é legal, né, e ela foi repetida depois, então é legal esclarecer. É mais uma sugestão mesmo, e aí acho que você pode explicar como isso funciona na Unicamp, se existe algo nesse sentido, tá? Do professor Joismael. A minha sugestão para o aluno entrar na universidade pública seria interessante oferecer uma bolsa atleta para fazer parte do time da universidade para os campeonatos na modalidade esportiva como futebol, futsal, vôlei, handebol e outros esportes. Através da peneira, priorizando alunos que estudaram na rede pública e outros bolsistas de escolas particulares. Bom, esse é um modelo, né, que muitas universidades norte-americanas fazem, né? Aqui nós temos, vocês perceberam aí quando a gente falou das Olimpíadas de Conhecimento, tem até gente que acha que tem que criar vagas por esse desempenho esportivo mesmo de estudantes, né? Porém, na nossa universidade a gente não tem isso previsto. Acho que esse é um debate que a gente nunca muda uma coisa sozinha. Ela tem que ser um debate que exista na sociedade, né? O que, quando a Unicamp fez a abertura de vagas olímpicas para premiados em diversas Olimpíadas de Conhecimento, eu sei que você está falando de outra coisa, mas eu estou aproveitando para ampliar a propaganda aqui do sistema de vagas olímpicas. É porque nós percebíamos que muitos estudantes de cidades e de lugares assim bem distantes não prestavam vestibular, mas tinham um bom desempenho nessas competições. Nós acompanhamos, nós estudamos muito isso. E eu acho que as políticas, o importante é que qualquer estudante de escola pública possa ter um perfil e ser assistido e acolhido dentro da universidade, seja ele atleta ou não atleta, né? Então, é óbvio que esse modelo norte-americano, porque nós não temos ligas esportivas que justifiquem esse tipo de atração de talentos que as universidades norte-americanas fazem, e que, consequentemente, isso também impulsiona muitos recursos para eles aí do ponto de vista do sistema de ligas e tal. No nosso caso aqui, no Brasil, não existe essa cultura, né? Então, ao abrir as vagas, é melhor abrir as vagas no sentido que seja o mais universal possível. E a vaga mais universal é mesmo por políticas de cotas, políticas de bonificação, que a gente aplica nesse modelo, né? Senão daí nós iríamos privilegiar o aluno que tem desempenho esportivo, mas não necessariamente ele iria fazer um curso relacionado a isso. A Faculdade de Educação Física da Unicamp tem uma pretensão de abrir, sim, vagas para medalhistas, principalmente aqueles que estão paralímpicos, né? E esse debate eu posso dizer para você que existe hoje na Unicamp. Professor, eu quero a gente tem mais 6 minutos, eu quero tocar em mais 2 pontos aqui. Tem uma pergunta aqui da professora Camila sobre se vai estar querendo saber se vai ter Unicamp Portas Abertas online esse ano, porque ela está falando aqui que o Unicamp Portas Abertas ajudava muito os alunos a entender um pouquinho do universo da Unicamp. Sim, vai ter Unicamp Portas Abertas, acho que de 20 a 23 de julho, serão 3 dias, e aí vocês
também vão se inscrever, poder participar de lives com grupos específicos. Eu provavelmente estarei lá falando com os estudantes em um determinado horário, mas vai ter também, tem um programa, né, que é aqui na região de Campinas, chamado Profis, que acho que é importante vocês conhecerem esse programa também, que a gente pega 120 estudantes, a gente pega o melhor estudante de cada escola pública da cidade de Campinas. Acho que são 96 escolas. Esses estudantes fazem 2 anos de curso, depois eles, conforme o rendimento deles, eles disputam vagas dentro dos outros cursos. Por exemplo, a medicina pega 10 alunos dentro desses 120. Né? Então é um curso de formação geral, né? Foi inspirado no modelo dos colleges norte-americanos e depois o aluno segue as carreiras por perfil. E acho que isso só existe para a cidade de Campinas por uma questão de restrição orçamentária, mas tem uma discussão para aumentar para Piracicaba e Limeira, pelo menos. O tempo está acabando. Mas vai ter UPA, sim, vai ter UPA. A gente continua recebendo alguns elogios aqui. Professora Célia, agora, parabéns pela live, ótimo tema, muito obrigada. Bom saber que vocês gostaram, acho que a gente vai trazer outras nesse momento aqui do novo ensino médio, que é, né, como eu falei, né, o novo ensino médio não é só sobre vestibular, mas é muito importante, é um tema muito importante para essa política que a gente está construindo com vocês. Surgiu também algumas perguntas sobre como funciona o uso da nota do Enem. Professor, se você puder repetir, para a gente fechar, e lembrando também que a gente está agora no período de solicitação de isenção da taxa do Enem, né? Então, acho que também, para deixar esse recado, para estimular o estudante que está na 3ª série, para ir lá solicitar a isenção da taxa, né? Se você puder também repetir, se a gente já vai fechando aqui. Tá bom, então, ó, a Unicamp faz um processo de inscrição chamado Vagas Enem. E aí o candidato ele se inscreve e coloca a primeira e segunda opção de curso. Isso é diferente do SISU, porque o SISU, o candidato tem uma nota e ele entra numa espécie de leilão, procurando qual curso cabe, e não necessariamente o curso que ele tem alguma aptidão ou ele quer cumprir. Então nós analisamos e percebemos que a evasão nesse sistema do SISU, ele é muito alto, sobretudo nas áreas de física, nas áreas de licenciaturas e assim por diante. Às vezes, tem um candidato que quer fazer engenharia química, mas não tem nota, coloca química e licenciatura. E ele tira o candidato que quer ser professor de química, mas ele não permanece no curso. Então, por isso que nós optamos de fazer um sistema próprio, em que primeira e segunda opções são definidas pelo próprio candidato, e não pela nota. Claro, eles serão ranqueados a partir desse princípio. A maior nota são aqueles que vão obter estas vagas. Essa inscrição acontece entre outubro e novembro também, eu estou aqui com as datas específicas, mas aí ele só coloca a nota, o nome dele, e nós mesmos buscamos essa nota no sistema do Enem, considerando os 2 últimos Enems, o Enem do ano em vigência e o ano anterior. E com isso a gente pega alunos de escola de cidades menores, de outros estados e assim por diante. Legal, e aí reforçando esse ponto, né, que estamos aqui na semana, na verdade são 2 semanas, né, para solicitar a isenção da taxa do Enem. Então, os alunos que estão na 3ª série do ensino médio na rede estadual podem solicitar também. Quem é bolsista na rede privada também pode, desde que tenha ali um salário mínimo e meio de renda familiar por pessoa da família, tá? Também podem solicitar essa isenção da taxa. Então, vocês que estão, professores que estão nos acompanhando aí, é sempre importante essa informação chegar nos estudantes para eles solicitarem essa isenção, porque é um momento único para eles, né? E aí, muitos agradecimentos aqui, né? Live muito esclarecedora, parabéns, obrigado. Pessoal lá de Taubaté também agradecendo. E eu queria aqui também agradecer muito em nome da secretaria, professor José Alves. Acho que eu li alguns comentários também muito importantes, essa aproximação com a Unicamp, muito importante apresentar mais para o aluno da rede a oportunidade de estudar na Unicamp. Então, quero muito agradecer você, e que a gente tem outros espaços como esse aqui para falar mais dessa universidade aqui tão importante do nosso estado.
Tá bom, gente. Olha, eu quero agradecer muito a generosidade de vocês, os comentários, os elogios. Muito obrigado. Estamos à disposição. Visite o nosso site, escrevam para a gente, siga os canais da Conveste e da Unicamp. A gente está sempre buscando aproximar com a Secretaria de Educação, com vocês, professores e professoras da escola pública. Desejo muito sucesso na implementação do novo ensino médio e que nós tenhamos uma escola cada vez mais criativa e estimulante, tanto para trabalhar quanto para estudar. E eu estou à disposição de vocês quando quiserem, quando puder. Então, deixa aí o meu abraço para toda a rede. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui hoje. Foi um prazer. E até a semana que vem.